Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube e podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos prestigia, nos compartilha, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos odeia. Como sempre aqui começando, antes de você apresentar o tema do programa de hoje, que todo mundo já sabe porque viu na vitrine, né? Alguns recadinhos do último programa sobre camarões. O Guilherme Fonseca, ele disse que quando ocorre uma erupção límnica, né, que é aquela erupção de gás carbônico e que consome oxigênio, também as pessoas podem morrer, as pessoas e os animais, por envenenamento direto de monóxido de carbono. Tá? Então não é apenas por consumir todo o oxigênio. Ele que achou muito interessante como um país é tão diverso em povos, natureza e geografia. Ele que assistiu com a esposa Camila a série Black Earth Rising e gostaria que a gente falasse sobre a história de Ruanda, né? Então tá aí, fica na expectativa. O Eric Henrique Silva de Moura também elogiou o programa, disse que gostou bastante. Ele que é arqueólogo, historiador, torcedor do Esporte Clube do Recife, e ele cornetou, né, a gente ter chamado o Gil para o programa de Pernambuco, porque o Gil é torcedor de Santa Cruz, e ele fez aquele comentário, né, que os rubros-negros do Rio de Janeiro odeiam, que 87 é do esporte. Vocês que se virem, eu já cansei dessa treta. Mas ele até indicou uma obra que o próprio Gil falou no programa. Mas vocês que se virem. Essa discussão já foi legal, mas ultimamente eu ando com uma preguiça dela. Já foi legal? Não, já foi divertida. Não, pra mim nunca foi legal. Eu sempre achei um saco. Mas enfim, vocês que se virem. Na página do Facebook, no Xadrez Verbal, o Diego Alberto Santana pediu um programa sobre a Alemanha com a participação do Gerd Wenzel. Também fica aí no aguardo, né? Será? Não sei. O George Aires apenas comentou Roger Milá, né? E aí as pessoas curtiram. E também o Eduardo Borges disse que o Corinthians teve um zagueiro que chegou a jogar pelo Corinthians B e pelo extinto Olé Brasil de Ribeirão Preto, que é o Vicente Bicana, que hoje joga no futebol finlandês. Tá? Então o Corinthians, não sei se ele chegou a jogar no time principal, acho que no máximo algum amistoso e tal, mas chegou a ter um zagueirão camaronês. Esse escapou do meu radar. Lendo aqui os comentários no site da Central 3, o Marcos Aurélio Mazo, que ele recém está escutando a gente, mas percebeu que o podcast estava numerado com 75. Isso foi logo corrigido, né? Porque a gente subiu o programa justamente na madrugada de terça para quarta, há 2 semanas, e eu peço perdão pelo vacilo, porque fui eu que subi e errei o número. Nós não sabemos fazer conta. E pelo sono também, porque a gente subiu na madrugada. Que nem vai ser hoje, inclusive. Também. O Joel Castro falou que não sabe se é culpa dos novos fones que ele comprou no camelô, mas a minha voz está especialmente bonita no programa passado. Obrigado, Joel. Ele pediu para fazer um Fronteira sobre o Pará. Ele revela que é do grupo pouco amante do futebol, mas falou que a mãe e a irmã são torcedoras patológicas do Clube do Remo, enquanto que a namorada é do Papão da Curuzu. O Alex Petri Costa agradeceu pela explicação terminológica do contexto histórico dos termos imperialismo e colonialismo. Ele também indicou um site do MIT, um atlas histórico de Camarões, está lá linkado. O Luca Pitirilho Duarte Pimentel de Toledo, que tem 4 sobrenomes, reiterou que o João Goulart
jogou de lateral direito pelo Internacional de Porto Alegre, mas por ser boêmio, pegou uma doença venérea e acabou ficando manco, abandonando a carreira de jogador. Isso aí são as palavras dele, viu? Família Goulart, qualquer coisa é com o Luca. Não, daqui a pouco a gente vai descobrir que o João Goulart foi lateral direito na Copa de 70, sei lá. Ele estava no exílio. Não, mas ele pode ter jogado por outra seleção. Ah, tá. Pelo Uruguai. Ele usava um bigode falso. E ele também falou que já, sobre a pronúncia do sobrenome dele, ele já ouviu Psico, Cirilo, Pissirico, Picharello, mas Pitirilho foi a primeira vez. Eu não sei se... ele colocou risadas aqui em caps lock. Eu não sei se eu acertei mesmo ou se eu criei uma nova pronúncia do sobrenome dele. Vai saber. O Sérgio falou que foi um programa fenomenal. Ele escutou com a namorada, que é camaronesa. Ele diz que são informações extremamente precisas. É o primeiro podcast que ele havia escutado e foi procurar um sobre o Congo. E não é que, para satisfação dele, a gente fez na 25ª edição. E, por fim, o Vitor Vasconcelos falou que foi um outro episódio impecável. Ele falou que é da idade do Buffon e brincava de ser Nicono nas peladas quando jogava no gol. Aparentemente o Buffon brincava mais a sério. Ele também me desculpou pela pronúncia do francês e falou que ela é agradavelmente inusitada. Porque, sei lá, você nunca arriscou falar isso na frente de um francês. E dizer que a pronúncia é agradavelmente inusitada é tipo falar que alguém... Né? Não, ele não é feio, ele só é mal diagramado. Pitoresco. Ele é exótico. Bem, Felipe, apresentar o tema, né? Conforme você já falou, as pessoas que assinam o feed e não chegaram aqui de surpresa já sabem qual é. Mas ao contrário do Edson Cavani, a gente não vai para um país africano. Estamos indo para Jamaica, fazendo rodízio aí, né? A gente saiu da África, mas claro que vamos falar das relações desse país com o continente africano. Mas isso fica para o terceiro e último bloco. Antes a gente vai falar das populações... é um termo, não é totalmente correto, né? Mas das populações nativas da Jamaica. A história. Bem, e só me justificando em relação à última fala sobre populações nativas, é que nenhuma população é totalmente nativa de gente um lugar. Não brota. Gente não brota. E tem movimentos migratórios, enfim. São as populações que têm os registros mais antigos no caso, né, Felipe? Isso, nesse caso é que a gente chamaria ali de indígenas, e que no caso jamaicano acaba sendo um fenômeno muito recente. E essa vai ser uma introdução muito curiosa aqui para os nossos ouvintes falantes de português, né? Acredito que todos os nossos ouvintes são falantes de português, ou então não estão entendendo nada. No mínimo estão usando para estudar o português. Que é o seguinte, por volta no ano 650 que nós temos registros da chegada dos indígenas da tribo Taíno, tá, na Jamaica, vindos da América do Sul. Os Taíno, vocês já ouviram sobre eles no programa sobre a Colômbia, no programa sobre Trindade e Tobago, e em breve provavelmente vão ver num programa sobre a Venezuela também. Eles chegam na Jamaica, né? Jamaica é uma ilha, então eles chegam obviamente de barcos, não são ETs que levam eles, e alguns ali dos mais antigos registros na ilha da Jamaica é a Alligator Pond, na paróquia de Manchester. Eu achei esse nome sensacional, tipo Lagoa do Alligator, né? Lagoa do Jacaré. E se vocês perceberam, é um registro bastante recente, né? 650 apenas, já da nossa era, depois de Cristo, se preferirem. Na ilha, quando os espanhóis chegam, mais precisamente quando Cristóvão Colombo chega, né? Ela era habitada não apenas pelos taínos, mas também pelos arawak,
Quando o Cristóvão Colombo chega na Jamaica, em 1494, especula-se ali cerca de 200 vilas, tá? Cada uma com o seu próprio cacique. A costa sul da Jamaica era a mais habitada, na região que hoje é chamada de Old Harbour, né? Antigo Porto. Os taínos ainda habitavam a Jamaica quando a Jamaica passa o controle inglês, meados do século XVII, mas hoje, tá, você tem muito pouco dessas comunidades indígenas, habitantes indígenas na Jamaica, tá? No idioma arawak, Jamaica, na verdade, Chaimaca, X-A-Y-M-A-C-A, numa transliteração, é claro, né, porque eles não usavam o alfabeto latino para escrever, significa terra das fontes, ou então terra da água e da madeira, né, ou seja, terra agradável, né, fontes de fonte de água. E a questão é que é o seguinte, várias palavras do arawak passaram para o idioma espanhol e chegaram ao idioma português. Então, por exemplo, algumas palavras de origem arawak são barbacoa, né, que é muito comum no inglês, o barbecue, né, o churrasco, sim, mas na América Hispânica também usam barbacoa. Né? Inclusive existia uma rede de churrascaria, barbacoa, alguma coisa assim. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, foi onde o Mike Tyson se envolveu numa confusão. Eu tô chocado. Canoa, tá? Canoa, o barco. Tabaco. Que a gente tinha falado no episódio de Trinidad. Iuca, que é um dos termos para mandioca. Batata é uma palavra arawak. E huracán, né? Que virou furacão. Né, em inglês, hurricane. E no episódio sobre o Chile, a gente tinha esclarecido sobre o termo cacique também. Que nesse caso eu usei como adaptação, né? Mas o termo cacique, eu tentei fazer uma piada, mas não consegui. Pois bem, 1494, segunda viagem de Cristóvão Colombo, ele chega na Jamaica. Muito provavelmente, né, ele desembarca na região onde hoje é o Dry Harbour e nomeia a região de Santa Glória, né, por ter sido ali a primeira região que ele viu. Né? Na quarta viagem, o Cristóvão Colombo ficou 1 ano na Jamaica, porque os navios ficaram danificados por uma tempestade, e ele ficou lá consertando os navios, construiu uma pequena fortificação com a madeira de um dos navios danificados. Vocês podem conferir isso na obra biográfica em que o Cristóvão Colombo é o Mickey, tá? A coroa espanhola... tem aquele segmento do Last Week Update. When Columbus Day was a thing. E a coroa espanhola deu a Jamaica para a família do Colombo. Porém, a presença na Jamaica era muito complicada, não era uma região tão interessante assim. Tanto que assim, a colonização espanhola na ilha da Jamaica, ela vai ser bem vagarosa e bem pouco interessada. O primeiro assentamento permanente vai ser em 1509, tá? Nova Sevilha. Foi abandonado em 1524, porque era ali muito difícil viver ali, muito desagradável, muito complicado, enfim, né, para aquele momento era uma colonização complicada. Foi fundado por Juan de Esquivel, que inclusive foi denunciado anos depois pelo Frei Bartolomeu de Las Casas por um massacre de indígenas em 1503. O Bartolomeu de Las Casas, que é um dos pais, digamos assim, dos direitos humanos e do direito internacional também. Né? Nossos ouvintes de RI devem agora ter tido um flashback feroz. E você teve aula com o Ruiz? Não, eu tive aula com a Maria Helena PT Machado e com a Janice, mas eu vi em dois... O Bartolomeu de Las Casas. O Bartolomeu de Las Casas. Né, que o Ruiz, ele era apaixonado pelo Bartô. Os espanhóis submeteram os arawak a um regime de escravidão e de servidão, porém a maioria da população local morreu devido a doenças, né, como acontece quase num cenário geral. Depois é fundada a atual Spanish Town, foi fundada em 1534 como San Iago de la Vega,
tá? Que foi a capital da colônia de Santiago. A Jamaica passou a ter esse nome de colônia de Santiago. Porque eles são muito originais, os espanhóis, né? Porque Sim. tinha já... Tem a Santiago de Cuba, a Santiago do Chile e antigamente a Santiago da Jamaica. Tem Santiago de Compostela. O que não falta é Santo Tiago. E, só que o que acontece? A Jamaica, como ela não tinha naquele momento, né, muitos recursos naturais atraentes, também conhecido como ouro, ela servia basicamente como um entreposto ali, uma parada para os navios que vinham e voltavam do continente americano. Tá? Então a Jamaica ela acaba tendo esse caráter de ser uma espécie ali de entreposto, um porto para você desembarcar, colocar mantimentos, enfim, descansar, fazer algum reparo nos navios e seguir viagem. Ela nunca era o destino final. E isso vai justamente ajudar a explicar a conquista britânica, né? Em 1655, que os britânicos fazem sua expedição para conquistar a Jamaica. Você falou, mas pô, Felipe, Matias, vocês falaram que a Jamaica não tem ouro, não tinha nada interessante, o que os britânicos foram fazer lá? Lembrando, os britânicos e os espanhóis ficaram ali uns 3 séculos, praticamente, numa brincadeira de vai e volta, guerra ali, paz aqui, volta para ter guerra, né? Os britânicos querendo ali um pedacinho do Império Espanhol na América, né? Armada invencível. Então, assim, resumidamente, a gente tinha ali um choque entre as duas principais, o que estavam se desenhando como as principais potências europeias naquele momento. Espanha de um lado, Inglaterra do outro. Tanto que, quando nós temos a União Ibérica, né, entre Portugal e Espanha, Portugal herda os inimigos da Espanha, inclusive a Inglaterra, né? E aí, por que os ingleses, então, vão fazer uma expedição, tá, liderada por Sir William Penn e o general Robert Venables para conquistar a Jamaica? Primeiro, eles tentaram conquistar a ilha de Hispaniola, né, onde hoje é a República Dominicana e Haiti. Aí tomaram uma paulada. E aí o que eles fizeram? Olha, a Jamaica, como ela é menos interessante, ela tem menos defesas. Então vamos conquistar a Jamaica, mandar uma força de 7.000 soldados para tomar a Jamaica. 7.000 soldados era mais do que a população da Jamaica inteira. Vencer a Batalha de Ocho Rios, na região atualmente conhecida como Saint Anne, e tomar a Jamaica dos espanhóis. Para quê? Porque se caso tivesse mais uma guerra entre espanhóis e britânicos, os britânicos tinham uma base ali do lado do coração do Império Espanhol. Então você manda soldados para lá, manda navios ali na Jamaica, os caras ficam ali como ninguém quer nada, e se der problema, pronto, você consegue atacar ali a cidade do México, consegue atacar Cuba, consegue atacar a região do Panamá, consegue atacar a região norte da América do Sul. Então servia uma metáfora, né, é você colocar ali uma arma na cabeça do outro, falar, ó, né, você vai mexer comigo, eu tenho aqui uma vantagem sobre você. E aí, desde então, tá, a Jamaica passou a ser uma colônia inglesa até, claro, a sua independência na década de 1960, tá? A principal região da Jamaica nesse processo vai ser a Baía de Montego, tá? Montego Bay. Montego vem de manteca, que parece manteiga, mas é banha, tá? Nesse caso, que é uma região que produzia muita banha, porque criavam muito porco ali, e a capital era a que a gente mencionou de La Vega, que até hoje se chama Spanish Town, que inclusive tem a mais antiga catedral anglicana do continente americano, tá? E Spanish Town dialoga com Port of Spain em Trinidad e Tobago. Pois é, também não são muito criativos. Em 1660, quando começa o domínio britânico, a população da Jamaica era aproximadamente 4.500 pessoas tidas brancas e 1.500 pessoas negras. Vocês vão entender porque a gente mencionou isso. Porque com a presença inglesa na Jamaica, o perfil da população vai começar a mudar bastante. Especialmente porque os ingleses vão olhar para a Jamaica e falar, olha, não tem recursos minerais nem nada, mas a gente pode plantar umas coisas aqui. Inclusive a gente pode plantar essa tal de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que chegou no Caribe, levada pelos holandeses, depois de ocupar o Nordeste brasileiro.
Então... E criando a Companhia das Índias Ocidentais. Sim, que os ingleses também vão ter, como a gente vai ver. E começaram o plantio de cana-de-açúcar num modelo muito parecido com o do Nordeste brasileiro, ou seja, um modelo de plantation em que você tem uma monoprodução exportadora com mão de obra de pessoas escravizadas. Então, os ingleses vão passar a levar dezenas de milhares de africanos escravizados para a Jamaica no começo do século XVIII, menos de 100 anos depois da chegada britânica. O número vai ser de 45 mil pessoas escravizadas. No início do século XIX, o número de pessoas escravizadas na Jamaica era de 300 mil pessoas. E você tinha cerca de 20 pessoas escravizadas para uma pessoa liberta. Tá? Uma proporção assim gigantesca, absurda. Parte importante da cultura jamaicana vão ser as comunidades dos Maroons, que, fazendo uma analogia, tá, gente? Seriam, assim, os quilombolas jamaicanos, tá? Eram os negros que fugiram da escravidão, especialmente durante os períodos de conflitos entre espanhóis e ingleses, e eles estabeleciam comunidades, especialmente nas regiões montanhosas do interior, e eles tinham, digamos assim, relações extraoficiais com o governo britânico. Tá, os Maroons, com dois Os, que nem a banda lá. O que faz o nome da banda ser muito irônico. O Maroon 5. São 5 brancos. Você tinha tratados em que os britânicos, tratados assinados em 1738 e 1739, em que os britânicos prometeram não tentar recapturar essas pessoas, em troca os Maroons não atacariam as comunidades costeiras e se comprometiam a defender a ilha, caso necessário, de inimigos estrangeiros. Porém, também teve conflitos entre os britânicos e as comunidades Maroons, as Maroon Wars, tanto que várias pessoas que foram capturadas pelos britânicos foram depois deportados para a Nova Escócia e depois para a Serra Leoa também, tá? E até... Nova Escócia no atual Canadá. Exatamente, no Canadá, meu caro Matias, eu que estou concordando com você depois de ter colado. Mas é a magia da edição. E até hoje você tem as comunidades que se colocam como descendentes dos Maroons. Outra revolta importante nesse contexto, e lembrando, né, a gente já falou um pouco em algumas circunstâncias sobre o Haiti, a gente vai falar mais sobre o Haiti em algum momento também. Mas as revoltas de pessoas escravizadas nas colônias caribenhas, nós tivemos várias de larga escala, e no caso jamaicano nós tivemos diversas, mas a mais conhecida foi a revolta de Teque. Em 1760, o Teque, ou TACY, T-A-C-K-Y, que era o que a gente chamaria, digamos assim, de Capitão do Mato, tá? Ele liderou uma revolta de pessoas escravizadas na região da paróquia de Santa Maria, tá? O parish, é a divisão administrativa até hoje da Jamaica, tá, gente? Libertou diversas pessoas escravizadas, mataram os donos das plantations e os traficantes de pessoas negras. Calcula-se que, em alguns dias, a revolta já tinha algumas centenas de integrantes, e aí tem uma lenda, né, que era o seguinte: os integrantes da revolta tinham ali como se fossem pajés, chamados Obeahman, e esses pajés faziam ali rituais que seriam supostamente para proteção do corpo. Claro, estamos resumindo bem aqui, não somos nenhum expert. E diziam que com esse ritual um Obeahman, inclusive, não conseguiria ser morto. As milícias brancas capturaram um Obeahman que foi morto, mutilado e pendurado, né, os pedaços do corpo pendurados, para que os ex-escravizados rebeldes pudessem ver. Vários deles abandonaram a revolta por conta dessa cena, por questão, como eu disse, tem um quê de lenda também. E aí o núcleo final foi morto ou se matou pelas milícias dos fazendeiros brancos. Outra mudança demográfica na Jamaica foi a chegada de irlandeses, muitos mandados à força
pelo governo britânico, tá? Pelo governo inglês, no caso. Mas como colônia penal ou... Como prisioneiros políticos e como, muitas vezes, o destacamento militar. Quer dizer, vamos mandar um soldado lá pra Jamaica. Jamaica é no fim do mundo, vamos mandar os irlandeses, então. Manda o irlandês porque o irlandês não conta, digamos assim. Se você assistiu Coração Valente, né, o inimigo do William Wallace fala isso. Então, você tem ali um envio de muitos irlandeses para a região da Jamaica. A Jamaica, no início do século XIX, era uma das maiores produtoras de açúcar do mundo, cerca de 70 mil toneladas de açúcar por ano, tá? E esse açúcar, inclusive, ele era importante para o comércio intracolonial, tá? O comércio entre a Jamaica e outras colônias britânicas, como as 13 colônias da América do Norte e os futuros Estados Unidos. Tá? Esse comércio marítimo acabava sendo bastante importante, até porque, né, estamos falando ali do Caribe, né? Todo o comércio, quase tudo era feito pelo mar. E quando você pensa em Caribe e Jamaica, né, uma coisa que muita gente pensa são dos piratas, né? Jamaica ali como um núcleo de pirataria. E isso tem uma ligação com a questão das guerras com os espanhóis e uma questão com os judeus. Tá? Eu tenho certeza que algum teórico da conspiração, se ouvir isso, vai falar que os judeus inventaram os piratas, que o George Soros pagava os piratas, alguma coisa assim. Mas que era o seguinte, a Jamaica acabou se tornando um refúgio para os judeus fugindo dos impérios ibéricos, onde eles eram mais perseguidos. Vide Pernambuco. Né? Onde a primeira sinagoga do continente americano foi em Pernambuco, mas foi só os portugueses voltaram que eles foram para Nova Amsterdã. Atual Nova York. Então, a Jamaica tinha uma pequena comunidade de judeus, porém, com a chegada dos britânicos, muitos judeus do restante do Império Espanhol foram para a Jamaica, só que eles eram, talvez, os maiores interessados, ou os que mais temiam, uma retomada dos espanhóis. Então, o que a comunidade judaica e as autoridades britânicas decidiram fazer? Transformaram Port Royal, que era a principal cidade portuária da Jamaica, num refúgio para piratas. Em 1657, pouco tempo depois da chegada dos britânicos, o governador da época já chamou a Irmandade dos Piratas, a Brethren of the Coast, que, claro, hoje é fonte de muitas lendas, mitos, piratas do Caribe e tudo mais, mas que existiu de fato. E o que acontece? Os britânicos davam, né, as cartas de marque, né, para os corsários ingleses, eles atacavam os navios espanhóis e serviam ali de de dissuasão para o eventual ataque espanhol, já que você tinha ali sempre passando por ali navios pesadamente armados, né, loucos para fazer ali um saque, uma abordagem, um butim. Então você coloca ali piratas, entre aspas, a seu serviço, né, como mercenários nesse sentido, para garantir a segurança da Jamaica contra um eventual ataque espanhol, já que os espanhóis cercavam, né, toda a Jamaica, tinham muito mais forças ali na região do que os britânicos. E o mais famoso, né, pirata da Jamaica vai ser o Henry Morgan, que inclusive também é a origem de muitas lendas, de documentários, de aparições em cultura pop e tudo mais. O esquema de plantation vai progressivamente deixar essa necessidade dos piratas em segundo plano. Por quê? Porque com a plantation você agora vai ter mais gente ali, você vai ter defesas fixas, você vai ter uma ocupação maior da ilha. Então, progressivamente, né, os piratas deixam de ser interessantes para a defesa da Jamaica. E teve um evento importante, que foi um grande terremoto em 1692, que afundou o Port Royal. Literalmente, afundou a cidade. Tá? Port Royal não é uma cidade, afundou a cidade.
Tá? Depois ela foi parcialmente reconstruída, claro, mas assim, ela foi completamente devastada por um terremoto. Aí detalhe, Port Royal teve um terremoto em 1692, um grande incêndio em 1703, um furacão em 1722. Ô, louco. Pois é, tanto que hoje ela é basicamente ali um lugar turístico, mas não tem ali uma presença permanente, né? Um assentamento, uma cidade. Pensando nos séculos 19 e 20 sob domínio britânico, para a gente fechar esse primeiro bloco, o governo local da Jamaica entrou em conflito com o parlamento britânico no início do século XIX. Por quê? Porque o parlamento britânico progressivamente passou a banir a escravidão e o uso de mão de obra escravizada. Então, por exemplo, uma das primeiras leis britânicas foi no início do século XIX que proibia o açoitamento de mulheres e o açoitamento em público, como castigo. O que seria ali a Câmara da Jamaica, né, a Assembleia da Jamaica, resistiu a essas novas leis, né? Óbvio que todos os integrantes eram homens brancos proprietários das grandes terras, dizendo que, inclusive, os escravos não tinham reclamações, né? Tava todo mundo feliz ali. E eles temiam que, caso as condições forem abrandadas, né, você poderia ter uma revolta, né, de pessoas escravizadas, como aconteceu no Haiti. Então, o governo britânico teve que, digamos assim, impor o fim da escravidão à Jamaica, que chegou, né, em 1833 e foi completamente realizada em 1838. Em 1834, a população da Jamaica era mais ou menos de 15 mil brancos, 5 mil negros libertos, 40 mil pessoas miscigenadas e 311 mil pessoas negras escravizadas. Tá? Vejam só essas proporções. Lembrando que várias regiões do Brasil foi mais ou menos assim também, né? Foi mais ou menos nessa proporção também. Depois da abolição do comércio internacional de pessoas escravizadas e da abolição da escravatura dentro do Império Britânico, o que os britânicos fizeram, coisa que a gente já mencionou em outros programas também, começaram a levar os indentured servants, né? Servidão por dívida, né? Também conhecido como coolies. Isso. E coolies hoje é um termo meio... É um termo ofensivo, sim, né? Pra caramba. Para os britânicos. Então, chegam na Jamaica indianos, em 1845, chineses, em 1854, e até hoje nós temos uma grande comunidade de chineses e seus descendentes na Jamaica. Tá? No caso dos indianos é mais comum na Guiana. Ali na região. Sim. E a gente mencionou, inclusive, isso em Trinidad também, né? A elite financeira de Trinidad é de indianos e descendentes. E também haviam as pessoas escravizadas que eram contrabandeadas das possessões espanholas ao redor. No século XIX, no restante do século XIX, as autoridades britânicas vão progressivamente migrar do cultivo de açúcar para o cultivo de frutas. Tá? Isso incluiu uma política de criação de jardins botânicos que, lembrando, o jardim botânico, né, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, não é apenas uma coleção de plantas, é um lugar de pesquisa, é um centro de pesquisa, com perdão da redundância, botânica, e que muitas vezes também tem relação com a viabilidade da exploração comercial de uma determinada planta, de um determinado fruto, naquele clima, naquela região. Então os britânicos vão fazer diversos jardins botânicos pela Jamaica, tá? Como o Castleton Botanical Gardens, o Bath Botanical Gardens, além de outros, e introduziram, por exemplo, a fruta-pão, tá? Que foi trazida lá do Oceano Pacífico, foi trazida da Polinésia, que inclusive tem a ver lá com o Capitão Cook, com o motim do Bounty e tudo mais. Um abraço pro nosso amigo Vitor Hugo Gonçalves. E fruta-pão, por exemplo, hoje é relativamente popular na Bahia, né? E a Jamaica passa a ser uma grande produtora de bananas. Tá? No final do século XIX, as bananas vão ser um principal produto de exportação jamaicano, superando o
açúcar superando a cana-de-açúcar. Tá? Até porque os britânicos, em meados do século XIX, vão derrubar algumas políticas protecionistas que eles tinham e vão comprar açúcar mais barato de fornecedores asiáticos e aí a Jamaica, mesmo sendo parte do Império Britânico, a própria indústria açucareira jamaicana vai sofrer com isso. Em 1872, Kingston foi nomeada a capital da ilha, a capital colonial, e a capital até hoje, né? É a capital e maior cidade da Jamaica. E lembrando que a capital de São Vicente Granadines é Kingstown. Pois é. E para a gente fechar esse primeiro bloco, uma coisa também interessante de ter em vista é que o Império Britânico também usava, né, as pessoas do seu império, né, não vou usar o termo aqui cidadãos, porque nem todos eram completamente, tinham todos os direitos possíveis, né, mas usava nas suas forças armadas. Então dá para dizer que os jamaicanos lutaram nos principais conflitos desde o final do século XVIII. Tá? Então, por exemplo, durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi formado o 99º Regimento de Infantaria, que era o Jamaica Regiment, que era para ser uma guarnição caribenha durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Entre 1795 e 1927, existiam os West India Regiments, regimentos das Índias Ocidentais, que eram formados por pessoas das diversas colônias, incluindo jamaicanos, que lutaram nas guerras napoleônicas e em vários outros conflitos. Cerca de 10 mil jamaicanos lutaram na Primeira Guerra Mundial, como parte de um West India Regiment. Em 1944, na Segunda Guerra Mundial, foi formado o Caribbean Regiment, que participou da guerra na África. Em 1954, foi fundado o Jamaica Regiment, que existe até hoje, e que, eventualmente, algumas datas especiais, faz ali a cerimônia de guarda do Palácio da Rainha Elizabeth. E teve um soldado, um militar jamaicano, o cabo William Gordon, do West India Regiment, que em 1891, lutando na Gâmbia, recebeu a Victoria Cross, que é a mais alta condecoração britânica que existe. Tá? Ele depois, inclusive, continuou no serviço militar até a sua morte em 1922. Tá? Então, assim, quando a gente fala de Jamaica no Império Britânico, quando a gente fala de Jamaica, claro, né, a gente pensa sempre, Jamaica, reggae, Bob Marley, mas assim, quando a gente fala de Império Britânico, não foram só os britânicos que construíram aquele império, foi também com muito suor e sangue e trabalho de milhões de pessoas que eram submetidas a esse império. Então, assim, os jamaicanos também têm uma participação nessa construção do império, onde o sol nunca se põe e tudo mais, né? Então, isso também é importante da gente ter em mente. Não era só um lugar de plantar banana, né, uma república das bananas, embora não fosse uma república. E como vocês já puderam perceber, a Jamaica era uma colônia britânica, então o que faz a pergunta que eu faço para o Felipe no próximo bloco ser completamente inútil. O campo. Bem, Felipe, mas como a gente observou em programas sobre regiões que eram de domínio direto do Império Britânico, o futebol não é a modalidade mais popular na Jamaica. Exatamente, né? O esporte mais popular na Jamaica é o cricket. Tá? Um abraço para o nosso querido Biratã. Né? Na próxima a gente convida ele para falar um pouco. Inclusive, a seleção de cricket é uma seleção das Índias Ocidentais Britânicas. Né? É um anacronismo bizarro. E a gente pode falar um pouco sobre eles num programa futuro com o Biratã. A Jamaica é o berço, inclusive, de alguns dos mais famosos jogadores de cricket do mundo, como George Headley e Courtney Walsh. Copiei esses nomes do Google, nem sei quem são. Você esqueceu do Michael Holding também. Pois é. Uhum. E a Jamaica foi uma das sedes da Copa do Mundo de Cricket de 2007. Tá? Então a Jamaica é uma potência do cricket. Né? O cricket que é aquela coisa que parece um beisebol, mas que demora ainda mais. E, se eu não me engano, foi no programa da África do Sul que a gente comentou de um episódio
geopolítico, né, envolvendo a questão do cricket, com a ida da seleção das Índias Ocidentais durante o regime do Apartheid. Eu não lembro direito, mas é possível. Eu confio mais em você. No final do século XIX, por óbvio, o futebol chega na Jamaica, né, junto com os britânicos que ali dominavam. E o primeiro registro ali de um time, de um clube jamaicano, é de 1893, ou seja, finalzinho ali do século XIX. E a Federação Jamaicana é fundada já em 1910. Tá? O primeiro jogo de uma equipe jamaicana, né, considerado, é um amistoso contra o Haiti, em 1925, tá? Quando eles foram convidados a irem para o Haiti e jogaram 3 amistosos ali. Foi ali um festival. Um festival ali. E a Jamaica ganhou os 3, 1-0, 2-1 e 3-0, tá? Em 62, logo depois da independência, a Federação Jamaicana se tornou parte da FIFA e da CONCACAF. E aí virou, né, uma seleção, digamos assim, né, representando o país independente. Em 65, a Jamaica vai disputar sua primeira eliminatória para a Copa do Mundo, né, para a Copa do Mundo de 66, sob o comando de um técnico brazuca, Jorge Pena com 2 N's. A Jamaica disputa uma preliminar caribenha contra Cuba, Antilhas Holandesas, fica em primeiro no grupo, tá? O seu primeiro jogo oficial foi uma vitória de 2-0 contra Cuba no Estádio Nacional de Jamaica. E aí a Jamaica foi disputar a fase final das eliminatórias num grupo contra Costa Rica e México. Quem ganhasse o grupo iria para a Copa do Mundo representando a CONCACAF. Aí a Jamaica, já no primeiro jogo, perdeu de 3-2 em casa para o México, ficou complicado, mas foram para a cidade do México jogar na altitude, fazer o seu melhor e tomaram de 8-0. Aí tomaram de 7-0 da Costa Rica e finalmente, no jogo na Costa Rica, e finalmente quando jogaram na Jamaica, o jogo foi 1-1. Tá? Então, né, não deu certo. Conseguiu um pontinho. Conseguiu ali um empatezinho, tal. Venceu o grupo preliminar, enfim. Em 1974, durante as eliminatórias para a Copa, o time foi visitar a seleção de Bermuda, Bermuda o país, não usando a roupa bermuda. E 17 jogadores foram suspensos por mau comportamento. Eu juro que eu quero saber o que aconteceu. Ou não. Não, eu quero saber. 17 jogadores da Jamaica foram suspensos quando foram para Bermudas. Cara, foi um rolê sinistro. Imagino que eles ficaram sem bermuda. Pois para dizer o mínimo. Nos anos 80, como a Jamaica, o país Jamaica, estava quebrado financeiramente, a gente vai falar disso no próximo bloco, inclusive, o país não sequer tentou disputar as eliminatórias para a Copa de 82 e para a Copa de 86 a Jamaica estava suspensa da FIFA porque estava devendo taxas de filiação, estava devendo a taxa de inscrição ali do campeonato, né, para a FIFA. Então a década de 80 foi uma década completamente perdida ali para Jamaica nesse sentido. E aí, meados da década de 1990, vai assumir, após a Copa de 94, a seleção jamaicana será assumida por um grande bigodudo chamado René Simões, brasileiro, com seu assistente local, né, o Carl Brown. E agora falando sério, o René Simões ele fez um trabalho muito reconhecido à frente da Jamaica, porque ele fez basicamente uma verdadeira peneira, tá? Ele começou a garimpar jogadores que tinham outros bicos e começou a garimpar jogadores de origem britânica ou de origem jamaicana que eram britânicos de nascimento, a gente já vai falar disso, que jogavam em clubes pequenos ingleses. Então assim, ele começou a arrumar jogador da onde pudesse para formar um time competitivo e a Jamaica se tornou o primeiro país anglófono, tá, do Caribe a ir para a Copa do Mundo, quando se classificou para a Copa de 98. E, Felipe, só fazendo um parênteses aqui, aproveitando que você citou o René Simões, porque a desculpa que a gente arrumou para fazer esse programa, que eu já queria fazer bastante tempo, né, porque eu acho a Jamaica um país com uma história muito singular.
Mas a desculpa que a gente arrumou foi por conta da Copa do Mundo Feminina, já que a Jamaica é o primeiro adversário da seleção brasileira na França. Vai jogar dia 9 de junho, às 10h30, horário de Brasília, no Stade des Alpes, em Grenoble, na França. E daí tem esse nexo, né, com o René Simões, que treinou tanto a seleção jamaicana quanto a seleção brasileira feminina. Ele vai participar de um evento na semana que vem, no Museu do Futebol, terça-feira, dia 19, às 19h30, no auditório lá do Museu do Futebol, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu, o nosso Pacaembu, na abertura da exposição As Conquistas Delas, a história de resistência do futebol feminino no Brasil. E ele vai participar desse evento ao lado da Cristiane e da Roseli, com mediação das nossas vibradoras aqui da Central 3. Então tá aí, né, todo o panorama, e de fato a gente até esquecido de falar, né, que foi essa desculpa. Até porque o resto do grupo a gente já fez programa. Isso, e a Lu Castro, eu pedi para ela também o retrospecto da seleção feminina contra a Jamaica, e ela falou que não tem nenhum registro de jogo oficial. Então tá aí, vai ter o primeiro. Então o René Simões conseguiu construir essa seleção. Na época ele se tornou, né, uma figura conhecida internacionalmente no mundo do futebol, inclusive. Conseguiu levar a Jamaica para a Copa de 98. E aí, claro, né, a Jamaica fez ali um papel modesto, mas não passou feio. Perdeu de 1-3 da Croácia na estreia. Aí tomou de 5-0 da Argentina, fazer o quê? E venceu o Japão por 2-1, ficou terceiro do grupo. Que era outra seleção estreante também. A primeira Copa do Mundo do Japão. Mas essa seleção jamaicana, ela ficou famigerada por um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, quando enfrentou a equipe mexicana do Toros Neza, numa partida amistosa, mas que não teve muita amizade, fraternidade, vamos dizer assim, porque o pau comeu. E também renderam inúmeras piadinhas pro Caceta e Planeta, né? E que a Jamaica jogava pelas pontas, todas aquelas que... Humor de quinta série. E que foram depois recicladas com o Rock Go e o Marcelo D2. E como na época eu tava na sexta série, pra mim fazia muito sentido. Não, enfim, todas aquelas piadas. De que o vestiário da Jamaica tá esfumaçado, papapá. Mas só fazer um esclarecimento aqui, que a maconha foi legalizada na Jamaica coisa de 4, 5 anos, assim, é muito recente. Sim, é que tinha aquela exceção para uso religioso, né? Tinha aquela... Mas tem até o reggae do John Holt, que chama Polícia em Helicóptero, que fala dessa perseguição do Estado às plantações de ganja. Então, justamente a partir da década de 80 teve uma explosão da violência urbana, principalmente em Kingston, por conta das disputas entre as gangues de traficantes. Depois, né, saindo aqui do histórico, digamos assim, Copa do Mundo, um breve retrospecto aqui. A maior vitória da Jamaica foi 12-0 nas Ilhas Virgens Britânicas, jogo disputado em Caimã, 4 de março de 94. Sua maior derrota foi um 9-0 para Costa Rica, em San José, 24 de fevereiro de 99. Contra o Brasil, perdeu 2 vezes de 1-0 e tivemos um empate em 0-0. Né? Não me lembro desse jogo, mas deve ter sido muito emocionante. E os principais méritos, né, da Jamaica como seleção foram 2 vices da Copa Ouro da CONCACAF, 2015 e 2017. E além disso, ela ganhou 6 vezes a Caribbean Cup. Né, a Caribbean Cup, que era um torneio menor ali da CONCACAF para as ilhas caribenhas, justamente, que hoje, né, que não existe mais, que vai virar a CONCACAF Nations League, né, que nem a UEFA fez. E a Jamaica ganhou a Caribbean Cup 6 vezes. 91, 98, 2005, 2008, 2010 e 2014. O estádio em que a Jamaica manda seus jogos é o Independence Park, em Kingston, construído em 1966, para os Jogos da Commonwealth,
justamente, né, os Jogos do Império Britânico, que é um estádio multiesportivo, tem ali pista de atletismo, né? E não sei se vocês sabem, mas a Jamaica tem uma certa tradição no atletismo, né? Cool runnings. Você tem ali uma série de instalações. Tem uma estátua do Bob Marley na entrada do complexo. E atualmente o estádio cabe 35 mil pessoas. Falando brevemente dos clubes, e depois a gente vai citar alguns outros clubes quando a gente falar do campeonato, mas assim, não tem muito o que se falar, até porque é muito difícil conseguir muitas informações sobre os clubes de futebol jamaicanos, né? Mas selecionei aqui selecionei 4 específicos, vocês vão entender os motivos. O primeiro deles é o Constant Spring FC, foi fundado em 1955 e talvez seja o mais antigo em atividade profissional na Jamaica. Tá? Atualmente ele está na 2ª divisão, mas ele já chegou a ser vice-campeão em 94 e 95. E urge um amistoso com o Primavera de Indaiatuba. Aí vem o time que muitos dos nossos ouvintes vão ficar em polvorosa, vão, né, dizer que, né, o exemplo aí do poder, do alcance, que é o Santos FC. Tá? O Santos FC foi fundado em 16 de abril de 64 pelo então técnico da seleção jamaicana de futebol, o Winston Chung Fa, tá? Ele provavelmente tinha ascendência chinesa ou coreana. E é o seguinte, o brasão do clube é igual ao do Santos, só que amarelo, porque o time joga camisa amarela e calção azul, que nem a seleção brasileira. Então é o nome do Santos com as cores da seleção brasileira e fundado em 64, né? Auge ali do Santos, do Pelé e do Coutinho, que infelizmente faleceu essa semana. E eu acho que muitos ouvintes já devem ter visto o Bob Marley vestindo camisas de clubes brasileiros. A maioria delas é montagem, sim, mas com a camisa do Santos é de fato. O Bob Marley vestiu a camisa do Santos por conta do tal do Edson aí. Esse cara que parece que jogava uma bola. O time é de Kingston, atualmente está na 2ª divisão, porém ele já ganhou 5 vezes o Reguizão, né? Nós fizemos aqui um breve debate como deveríamos chamar o campeonato jamaicano, né? Então venceu 5 vezes o Reguizão, incluindo um tetracampeonato seguido nas 4 primeiras edições, tá? Aí nós temos o Montego Bay United FC, foi fundado em 72, 4 vezes campeão nacional. A gente cita ele porque ele é o clube mais tradicional, o clube mais forte fora de Kingston. Tá? Todos os principais clubes jamaicanos são de Kingston, a capital. O Montego Bay United é uma das exceções, uma das poucas exceções. E finalmente, o Harbourville FC, que foi fundado em 74, que é o primeiro clube jamaicano a se profissionalizar completamente. Tá? Isso em meados da década de 1990. Até o início da década de 1990, o futebol jamaicano, como vocês podem imaginar, era um futebol semi-amador. Né? Tinha ali algum resquício de profissionalização, podia ter um contrato, um bicho ali no vestiário e tal, mas não era a principal atividade dos atletas, nem nada, tanto que um dos clubes jamaicanos, né, que venceu o campeonato nacional era o time do Exército, por exemplo. Né? Não é a primeira vez que a gente fala algo do tipo nos países centro-americanos, que é aquela coisa, os caras estão lá prestando serviço militar, no caso da Jamaica são voluntários, né? Não tem serviço militar obrigatório no Reino Unido. Mas os caras estão lá, ficam no quartel, fazendo exercício, estão em forma tal, vão jogar bola, tem uma superioridade do cara que tem um trampo o dia inteiro e joga uma bola quase como hobby. Tá? O Reguezão, falando nisso, o nome verdadeiro dele é National Premier League, foi estabelecido em 73. Atualmente é disputado por 12 clubes e os 2 últimos são rebaixados para uma das 4 ligas regionais. Então assim, quando eu falo que algum clube está na 2ª divisão, ele pode estar em uma das 4 segundas divisões, tá? E o formato é aqueles formatos assim que vão de dar orgulho na Federação Carioca, na Federação Paulista de Futebol, que é assim, a primeira fase é turno e retorno, pontos corridos. Aí chega na 3ª fase, os times são divididos em 2 grupos, em que os 6 primeiros clubes vão fazer mais uma vez turno e retorno pelo título, e os 6 últimos vão fazer um turno e retorno para fugir do rebaixamento, tá? Então assim, é um campeonato bizarro,
O maior campeão é o Portsmouth United, que tem 6 canecos e 5 vices. O primeiro título foi em 92-93. O último é o atual campeão, 2017-2018. E 3 times têm 5 canecos. O Alnwick Gardens tem 5 títulos e 4 vices. O Tivoli Gardens tem 5 títulos e 4 vices. E o Santos tem 5 títulos, 1 vice. E como eu disse, foi o primeiro campeão. Entre 90 e 2014, a Jamaica teve uma Copa, né? A JFF, né? Jamaica Football Federation Champions Cup. Era disputada por 26 clubes, os 12 da primeira divisão e os 14 melhores das segundas divisões. Harbourville e Portsmouth United tiveram 4 canecos cada. Pensando em títulos internacionais, os clubes jamaicanos só tiveram sucesso na Caribbean Club Championship, né, que classifica para a Champions League da CONCACAF. Ou seja, é um torneio também ali de segundo escalão. Desde 97, a Jamaica venceu 3 vezes com 4 vices, fica no geral atrás apenas de Trinidad e Tobago. Harbourville foi campeão em 2004 e 2007, Portsmouth United em 2005, Alnwick Gardens foi vice 2 vezes, 2002 e 2008, e o Tivoli Gardens foi vice em 2004 e o Seba United foi vice em 97. Agora falando dos jogadores, aqui é o que vai ser o mais interessante, né, até com a pesquisa que o Matias fez também, que porque nós temos muitos jogadores de origem jamaicana que jogam pela Inglaterra, muitos jogadores que nasceram na Inglaterra, mas jogam pela Jamaica. Mas antes de fazer essa hipotética seleção da Jamaica, a Jamaica teria tido uma bela seleção em 2018, viu, gente? Os recordes, né, como sempre. O recordista de jogos é o zagueiro Ian Goodson, 128 jogos e 10 gols entre 96 e 2009, muito tempo no futebol inglês. O atual recordista é o volante Jevon Watson, 76 jogos, 4 gols desde 2008 e joga no futebol dos Estados Unidos. O artilheiro histórico é o Luton Shelton, com 35 gols em 75 jogos, entre 2004 e 2013, jogou no futebol nórdico, rodou ali naqueles clubes impronunciáveis. E o atual artilheiro é o Darren Mattox, atacante, 17 gols em 43 jogos, joga desde 2012 pela seleção, atualmente está no futebol dos Estados Unidos. Tá? Como destaques atuais jamaicanos, nós temos o Adrian Mariappa, que é lateral / zagueiro do Watford. Ele é nascido no Reino Unido, porém joga pela Jamaica desde 2012. Tem 42 jogos e 1 gol. E um caso interessante é o ponta, o Leon Bailey. Tá? Ele nasceu na Jamaica, tem 21 anos, ele atualmente está no Bayer Leverkusen. Tá? Ele tem 13 gols em 62 jogos pelo Bayer Leverkusen, surgiu no Genk, da Holanda. E por que ele é um caso interessante? Porque ele jogou nas categorias de base da seleção jamaicana, porém, o pai dele teria tido algum problema com a federação e ele não joga pela seleção profissional. E o pai dele disse que ele não ia jogar pela seleção profissional jamaicana para jogar pela seleção inglesa. Porém, todavia, entretanto, ele não tem possibilidade de jogar pela seleção inglesa. Porque, embora ele seja neto de cidadãos britânicos, nenhum ancestral dele nasceu na Inglaterra. Então ele não tem como jogar pela seleção inglesa pelas regras atuais. Então é aquela coisa, vão tentar forçar, mas assim, o pai dele sabe que para ele é melhor jogar pela Inglaterra do que pela Jamaica, então tá segurando o menino aí de jogar pela Jamaica, eventualmente cavar uma vaga na seleção inglesa, porém o Leon Bailey poderia ser o craque atual da Jamaica. Aí chegamos, né, nessa questão com o Reino Unido. Aí, por exemplo, um link que eu selecionei aqui, que vocês podem ler, tem aquele site, o 90 Minutos, né, 90min.com, eles fizeram um post, né, sobre o astonishing team Jamaica poderia ter na Copa do Mundo da FIFA 2018. Vocês podem dar uma olhada. Por quê? Jogadores que jogam pela Inglaterra, tá? Nascidos no Reino Unido, porém descendentes diretos de jamaicanos, pais ou avós. O Daniel Sturridge, o Theo Walcott, o Chris Smalling, zagueiro, o Kyle Walker, lateral, o Danny Rose, lateral esquerdo, e o Alex Oxlade-Chamberlain, que atualmente está no Liverpool, mas jogou durante muito tempo no Arsenal. Nós tivemos também o Wes Morgan, que zagueiro do Leicester, inclusive campeão britânico pelo Leicester.
que nasceu na Inglaterra, porém ele é de pais jamaicanos e jogou pela seleção jamaicana. E aí, dos casos que eu garimpei desses atuais, o caso que me deixou mais, que eu não conhecia mesmo, e que talvez os nossos ouvintes também não conheçam, é o caso do Raheem Sterling, que embora não seja esse craque todo que pintam, né, ele é um bom jogador, né, do Manchester City, surgiu no Liverpool, e ele é nascido em Kingston, na Jamaica. A família dele foi para a Inglaterra quando ele tinha 5 anos de idade, e ele é órfão desde os 2, inclusive. O pai dele foi assassinado na Jamaica. E ele jogou todas as categorias de base pela Inglaterra, joga pela seleção profissional da Inglaterra, porém ele é nascido na Jamaica, poderia ter jogado pela Jamaica. E um outro site também, o Cassino.org, ele fez a melhor seleção jamaicana inglesa histórica, né? Então teria no gol o David James, ex-goleiro do Liverpool, que é filho de jamaicanos. Ele também é ruim, mas enfim. Enfim, o Sol Campbell na zaga, ao lado do Vivi Anderson, que era do Nottingham Forest, e passou pela seleção inglesa também. Os já citados Kyle Walker e o Danny Rose. No meio, o Ruben Loftus-Cheek, também já citado. Aí na frente, o Andy Cole, que é filho de jamaicanos também, e o Luther Blissett, que inclusive chegou a jogar até no Milan. O John Barnes, ali na meiuca, e abertos o Laurie Cunningham e o Sterling. E ainda tendo como opção no banco o Ian Wright, que jogou no Crystal Palace, no Arsenal. Tanto time pra você lembrar do Ian Wright, você lembrou do Crystal Palace? Que ele é muito identificado com o Crystal Palace. Mas, ele as maiores glórias dele foram com o Arsenal. E você citou o John Barnes, né? O John Barnes, ele já não é mais um nome tão conhecido assim, mas ele foi técnico da Jamaica e ele foi um dos grandes ídolos do Liverpool, né? Ele ganhou 2 vezes o campeonato inglês com o Liverpool. A última vez que o Liverpool ganhou o campeonato inglês, ele estava no time, salvo engano, ganhou uma FA Cup. Ele chegou a ganhar o prêmio de melhor jogador do inglesão em 88, né? E jogou pela seleção britânica, né? Não jogou pela seleção da Jamaica, embora ele seja nascido em Kingston, né? Ele que além do Liverpool também jogou no Watford e no Newcastle United, né? Aproveitando, né, jogadores mais históricos, né, o John Barnes, que jogou ali nos anos 80 e anos 90, mas o auge dele foi nos 80, o Ricardo Gardner, um ponta esquerda que jogou 14 anos no Bolton Wanderers, jogou entre 97 e 2012, ele foi o primeiro jogador a ser comprado pelo futebol inglês do futebol jamaicano. Ele teve 111 jogos e 9 gols pela seleção. O Theodore Whitmore, que talvez tenha sido o principal jogador da seleção jamaicana, né? Que volante, jogou muito tempo no futebol britânico, sua carreira foi de 93 a 2006, 120 jogos e 23 gols pela seleção, e é o atual treinador da seleção jamaicana. E aí, antes de falar do talvez jogador de futebol jamaicano de maior sucesso, você tem mais algum aí pra citar, Matias? Não, já. Não? E aí, então, a gente chega num jogador que recentemente fazia parte do Central Coast Mariners do campeonato australiano, o Canguruzão, jogou como ponta esquerda, fez 2 gols em um amistoso pelo time. Ele também passou pelo Strongset da Noruega e rejeitou um contrato de 2 anos do clube de Malta, o Valletta. Eu estou falando, porém, sua carreira futebolística foi abreviada, ele se aposentou no início desse ano, anunciou sua aposentadoria. Estou falando de Usain Bolt, né? Que além de ter marcado 2 gols em um amistoso por um time australiano, ele também tem 9 medalhas de ouro olímpicas, né? Em 3 Olimpíadas seguidas, ele ganhou os 100 e os 200 metros e fez parte do revezamento que foi campeão, embora a primeira medalha do revezamento que ele ganhou em 2008 tenha sido caçada por um doping de um outro integrante da equipe jamaicana. Ele é o único velocista a ganhar 100 e 200 metros rasos 3 Olimpíadas seguidas, 11 vezes campeão mundial,
o melhor sucedido atleta do Campeonato Mundial de Atletismo e talvez o maior atleta do século XXI. E eu acho que tem alguma fita... E torcedor do Manchester United. Eu acho que tem alguma fita do Usain Bolt correndo abaixo de 9 segundos e meio. O que ele fez, acho que no auge da forma física dele, pra mostrar assim, ó, eu bati... porque e ele deixou guardado. Ele deixou guardado, porque ele todas as provas ele terminava meio segurando o passo, assim, era impressionante. Um amigo nosso, não vou revelar nomes aqui, porque ele trabalha com esporte e tal, dizia que o Usain Bolt fazia isso de propósito, para ficar mais fácil dele depois quebrar o recorde, porque toda vez que ele quebrava o recorde, ele ganhava uma bolada da Puma. Não, mas isso daí o meu pai uma vez trocou ideia com o Sergei Bubka. É uma pessoa que você troca ideia qualquer dia, mas né? Enfim, meu pai trocou ideia com o Sergei Bubka. Pra quem não sabe, o Sergei Bubka é o maior saltador com vara da história olímpica. Com vara. E ele falava que nas Olimpíadas ele segurava a onda mesmo, saltava pra ganhar só, porque as boladas estavam nos meetings, nos Grands Prix. Isso aí o pessoal pagava bem pelos recordes batidos. Que beleza. Então tá aí, revelações de que Sergei Bubka tirava o pé, né, fazendo uma analogia com o futebol, durante as Olimpíadas. Mas é claro, né, a gente fez aqui um gracejo, porque o Usain Bolt é apaixonado por futebol, fez essa pequena aventura aí no futebol, mas aproveitar e citar o cara que, né, talvez o maior atleta do século XXI, e um esporte em que a Jamaica é uma força dominante, né, no atletismo. Não sei o que eles põem na vitamina dos caras, mas, né, parece que eles nascem e saem correndo. Então, uma pequena brincadeira aí com o Usain Bolt. Bem, Felipe, passamos agora para o terceiro e último bloco para falar justamente da história contemporânea da Jamaica pré e pós-independência. O mapa. Bem, Felipe, vamos começar esse bloco falando de uma figura central não só para a história jamaicana, mas do movimento negro, né? Isso, é um pouco o Marcus Mosiah Garvey, né, que ele se torna uma das primeiras lideranças, talvez a primeira liderança negra na Jamaica contemporânea, né? Jamaica ali, início do século XX, já estamos falando, porque, como a gente viu, a maior parte da população jamaicana, ela acaba sendo de negros que foram trazidos à força do continente africano, porém a maior parte do poder político, né, a maior parte, né, todo o poder político, estava na mão da administração britânica. Né? Então, o Marcus Mosiah Garvey, ele funda a Universal Negro Improvement Association and African Communities League, tá? Em 1914. Depois ele vai fundar um dos primeiros partidos políticos jamaicanos. Tá? E só falando dessas organizações, elas são mais conhecidas pela bandeira do pan-africanismo, que é aquela em listas horizontais vermelha, preta e verde. E ele, falando em pan-africanismo, né, ele também vai fundar um dos primeiros partidos jamaicanos em 29, ele vai fundar um sindicato de trabalhadores negros na década de 1930, e ele também era um defensor do movimento que a gente comentou especialmente no programa sobre a Libéria, né, que era o movimento Back to Africa, né, que era muitas vezes defendido por lideranças religiosas brancas, mas também por alguns negros, que a ideia é de que os africanos deveriam retornar para a África, porque ali era o lugar deles. Tá? Claro que numa perspectiva sempre diferente. No caso dos brancos era por não quererem uma sociedade miscigenada ou por considerarem isso um risco. No caso dos negros, muitas vezes era falar, olha, a gente foi trazido aqui à força, não era pra gente estar aqui. Né? Então, mas essa ideia Back to Africa a gente vê com um pouco mais de detalhes no programa sobre a Libéria, porque a Libéria foi fundada como uma colônia
para os negros escravizados nos Estados Unidos retornarem para o continente africano. E outro elemento importante dessa questão racial na Jamaica na década de 1930 é a fundação do movimento Rastafari. E aí, novamente, Jamaica, reggae, maconha, Rastafari é tipo um cara de dreads na cabeça. Não. Rastafari, nesse caso, a gente está falando de uma religião, né? Um movimento político-religioso que vê, inclusive, ali na Etiópia, no Império Etíope, uma sequência, né, de Judá, né? O próprio imperador Hassi Saleh seria o leão de Judá, né? Inclusive a bandeira antiga da Etiópia tinha a figura do leão de Judá, e isso vai buscar assim, lá na Bíblia também, né? Porque a Etiópia já é citada na Bíblia como tendo sido levado o cristianismo para lá. Sim, e você teve o caso da Rainha de Sabá, o casamento da Rainha de Sabá com o rei Salomão. E aí você tinha comunidades judaicas na Etiópia. Hoje você tem etíopes judeus em Israel, por exemplo. Sim. E aí, no caso da religião, tá, da Jamaica, atualmente, olha só, quando o movimento Rastafari é fundado, na década de 1930, 98% da religião das pessoas era cristã, tá? Seja anglicanismo, seja catolicismo. Atualmente, entre aspas, né, no censo mais recente, que é de 2001, ou seja, já tem quase 20 anos, então, Jamaica, vamos fazer um censo aí, a população jamaicana era 66% cristã, sendo que, né, desmembrando, 62% protestante, 2% católico romano, 2% testemunho de Jeová, 3% não declarou, 21% sem filiação religiosa, que não necessariamente quer dizer ateu, e 10% outros. Nesse outros estão muçulmanos, judeus e 29.026 praticantes do movimento Rastafari, né? Rastas. E ao contrário do senso comum também, como os dados mostram, os Rastas eles também são muito marginalizados na Jamaica, assim como os seguidores de religiões de matriz africana aqui no Brasil. Sim, e entra muito aquela coisa do, né, da imagem do cara que usa a religião para fumar maconha, seria um hippie, entre aspas, jamaicano. São bastante estigmatizados. Isso, estigmatizado, era uma boa palavra. Aí, com a crise de 29 e essas mudanças no perfil da representação política da ilha, nós temos o início ali dos movimentos pela independência. Por quê? Crise de 29 leva o preço dos produtos agrícolas lá para baixo, tanto açúcar quanto a banana, né, quanto café no Brasil. Com isso, nós temos estagnação econômica, desemprego, baixos salários, inflação, que vão afetar especialmente a população negra da ilha. E aí, nos anos seguintes, nós vamos ter a articulações, melhor dizendo, de movimentos trabalhistas pedindo pela independência ou, pelo menos, por mudanças na representação do governo, incluindo aí não apenas articular movimentos como sindicatos, mas também protestos, os riots, né, que seria ali protesto, manifestação em inglês. E aí vem as duas principais lideranças nesse cenário que vão polarizar a política jamaicana pelas próximas décadas. De um lado, o William Alexander Bustamante, que vai ser inclusive o primeiro-ministro da Jamaica Independente, que ele forma a Jamaica Trade Workers and Tradesmen Union, tá? O sindicato dos comerciantes e comerciários da Jamaica, digamos assim, tá? Ele era tido como uma pessoa de uma personalidade muito cativante, um cara muito carismático, e mesmo sendo de origem inglesa e, digamos assim, meio aristocrática, ele vai ter um grande apoio da população negra e ele vai se tornar o principal líder trabalhista do país após 38. Tá? Quando vai ter uma série ali de greves e de riots na Jamaica, e ele funda a Bustamante Industrial Trade Union, tá? Que vai ser uma central sindicalista, mas que leva o próprio nome, né? Ele, enfim, não era muito humilde.
E, do outro lado, o Norman Manley, tá? Que também vai participar desses riots de 1938, porém, ele considerava que o Bustamante estava errado ao adotar um caminho sindicalista e decide fundar um partido. Ele funda o Partido Nacional Popular em 18 de setembro de 1938, que vai surgir como um movimento da classe média, inclusive das populações miscigenadas da Jamaica, e buscando a independência. Né? Enquanto o sindicato buscava inicialmente melhores condições de vida para a classe trabalhadora jamaicana, o Manley já cria o Partido Nacional Popular, que vai ser o partido pela independência. Tá? A independência virá após a Segunda Guerra Mundial, né, quando a gente já falou sobre isso, né, a descolonização após a Segunda Guerra Mundial, até pelo custo da guerra, e entre 1944 e 1962 é um período que é chamada de descolonização constitucional, em que gradualmente as instituições jamaicanas passaram a ter mais autoridade, com os britânicos, digamos assim, devolvendo os poderes ao controle dos jamaicanos. Em 58, os britânicos propõem a criação da Federação das Índias Ocidentais, então uma federação das colônias britânicas no Caribe, que a gente mencionou no programa de Trinidad e Tobago, inclusive. Porém, a Jamaica discorda do funcionamento da federação, acha que ficaria com muito do custo econômico e financeiro dessa federação e fala, não, vou pular fora, quero seguir meu caminho sozinha. E aí, em 1962, a Jamaica se torna completamente independente, porém, ela é digamos assim, ela é parte da Commonwealth, e ela é parte ali ela não chega a ser um domínio, né, mas a rainha da Jamaica é a Rainha Elizabeth II. É assim, que nem o Canadá. É, mais ou menos isso. Assim, não, o processo não foi o mesmo, mas é similar. Sim. E a gente já vai falar sobre a Rainha Elizabeth mais pra frente, vocês vão entender por quê. Logo após a independência, a Jamaica é marcada por um crescimento econômico muito grande, inclusive pelos ramos da exploração de alumínio e bauxita, também pelo turismo e o início da industrialização do país. Porém, no final dos anos 1970, início dos anos 1980, a Jamaica entra em crise, que a gente comentou no bloco anterior. Ela fica com uma dívida altíssima, dívida externa, contrai empréstimo no FMI, precisa financiar esse empréstimo com o empréstimo dos Estados Unidos. Anos 80, a Jamaica está quebrada. Por isso que o presidente do Comitê Olímpico Jamaicano fala para o John Candy que ele já tem pouco dinheiro e que ele não vai usar o pouco dinheiro que eles têm para fazer a Jamaica passar vergonha no bobsled na Olimpíada de Inverno, tá? É por aquele contexto. E aí os caras têm que angariar dinheiro até o Marcos vender o carro dele. Spoiler, Felipe! Pô, não, o filme é muito antigo, não é spoiler. Pô. Mas enfim... como parte desse processo, né, das rivalidades políticas entre os dois principais partidos e o Michael Manley, né, de um lado, e depois o principal partido, os dois grupos que eu mencionei, do Bustamante e do Manley, eles vão ser dois grupos pró-independência, dois grupos populares. O Partido Conservador jamaicano é uma pegadinha, tá, gente? Porque assim, o partido de esquerda na Jamaica, o partido de centro-esquerda, é o Partido Nacional Popular. O partido de centro-direita, o partido dos britânicos, é o Partido Trabalhista Jamaicano. Apesar do nome, ele é o partido à direita no cenário jamaicano, tá? Então, na década de 1970, pela polarização, pela rivalidade partidária entre os diversos grupos, teve o One Love Peace Concert em Kingston, em 1978, 22 de abril, em que você tinha ali uma disputa política, incluindo aí assassinatos, atentados políticos entre os dois partidos. O Manley, do Partido Popular, ainda, tá? E o show, né, teve o Bob Marley and the Wailers tocando jamming, e aí o Bob Marley chamou ao palco
os dois rivais políticos da época, o Michael Manley e o Edward Seaga, e deram as mãos, né? E todo mundo lá ficou de bem e tal. Enfim, só que os anos 80 foram quebrados. Aí, pensando hoje na Jamaica, pra gente fechar, nós temos uma monarquia parlamentar constitucional unitária. A Jamaica é um estado unitário, não é uma federação como a Austrália, por exemplo. E que nós temos os dois principais partidos, o Jamaica Labour Party e o People's National Party, e ambos os partidos já têm declarações, têm manifestos republicanos. Ou seja, muito provavelmente a Jamaica, assim como Nova Zelândia e eventualmente alguns outros países, após a morte da Rainha Elizabeth II, né, a morte por causas naturais, não estou matando ninguém aqui não, tá? Mas, muito provavelmente, a Jamaica vai acabar se tornando uma república, vai abolir o modelo monárquico, né, o modelo com a influência britânica e possivelmente, né, vai seguir aí um caminho próprio, né? Veremos aí, mas os dois partidos têm essa postura. Também hoje, a Jamaica tem uma população de 2,8 milhões de pessoas, 139ª população do mundo, 92% é negra, cerca de 1,5 milhão de jamaicanos vivem fora do país, ou seja, 2,8 é dentro do país, e 1,5 fora do país, especialmente Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e a Jamaica recebe cerca de 4,3 milhões de turistas por ano, ou seja, a Jamaica recebe mais do que a sua população em turismo anualmente. A sua área é de 10.991 km², 160º maior país do mundo. Seu PIB em poder de paridade de compra é de apenas 26,4 bilhões de dólares, 134º maior do mundo. Sua moeda é o dólar jamaicano, não é a libra, tá? O PIB per capita, de poder de paridade de compra per capita, é de 9.297 dólares, 109º maior do mundo. E seu IDH é de 732, 97º maior IDH do mundo. E ao contrário do dólar canadense, não tem a figura da rainha nas cédulas. Felipe, para quem quiser saber mais sobre a Jamaica, qual que é a sua dica cultural? Bem, Matias, como a gente falou um pouco de pirataria, né, vou recomendar uma editora que eu sempre recomendo, né, a Osprey Publishing. Eles têm diversos livros sobre piratas, inclusive um que saiu há pouco tempo, que é uma espécie de manual, digamos assim, sobre história da pirataria, desde o Egito Antigo, né, até a modernidade, especialmente a questão do retrato dos piratas na cultura pop. Chama The Pirate World, tá, do Angus Costman, tá? Mas é um dos vários livros sobre pirataria, sobre livros de história, tá? Sobre pirata, que a Osprey tem, inclusive antes e depois do Henry Morgan. Então aí é uma dica interessante. E eu vou falar primeiro Jamaica Abaixo de Zero, também grande filme, John Candy, eternamente em nossos corações. E o Leon também, interpretando o The Reese. A minha dica é a minissérie Top Boy, dividida em 2 temporadas de 4 capítulos, mas já foi anunciada a nova em parceria com aquele serviço de streaming, com o rapper Drake na produção, até porque ele foi criado numa comunidade jamaicana em Toronto. É uma série que passa numa comunidade fictícia de Londres, de imigrantes jamaicanos e seus descendentes, então mostra muito da cultura jamaicana, urbana, contemporânea, estrelada pelos artistas de grime, que é uma variação do rap britânico, Asher D e Kano. E assim, é muito foda essa série, muito bem produzida, não é aquela violência pela violência, assim, é
A violência tem motivo. Como acontece a violência nos filmes britânicos, né? Diferente dos Estados Unidos. Enfim, eu pelo menos vi naquele serviço de streaming pago. Felipe, considerações finais? Não, apenas mandar um abraço, um beijo, tá, para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que nos divulga. Lembrando, eu sempre faço aquela lembrança aí, né, de compartilhar o Fronteiras ainda como programa de história. Muita gente tem preconceito, né, com o futebol no nome. Então, é isso aí. Um abraço para todos vocês. Bem, e a gente vai encerrar o programa com reggae, mas a gente não vai ser tão óbvio assim, né, de encerrar com Bob Marley. Afinal, falou alternativa. Ele já encerrou o nosso programa sobre a Copa Africana de Nações, sobre o protesto do Felipe. Inclusive, o termo reggae completou 50 anos em 2018, a partir de uma música do grupo Toots and the Maytals, Do the Reggae, que saiu pela Island Records, né, que é uma gravadora muito influente, fundada na Jamaica pelo Chris Blackwell. Mas a gente vai encerrar com outro conjunto que foi produzido por essa gravadora, no caso o Burning Spear, o terceiro álbum deles de 1975 e primeiro pela Island, chamado Marcus Garvey, e é justamente a faixa título desse disco, que abre também ele, que a gente vai encerrar em homenagem a esse líder pan-africanista nascido na Jamaica. Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Oh, can't get no food to eat. Can't get no money to spend. Come, little one, oh, let me do what I can for you. And you, hello. Come, little one, come. Oh, let me do what I can for you and you alone. Oh, you know the right and do it now shall be spanked with many stripes, weeping and wailing and mourning. You got yourself to blame. I tell you, to right. I beg you, oh, tell you to do right. Beg you to do right. Where is Bagawayo? He's nowhere around. He can't be found. First betrayer who gave away Marcus Garvey, son of Satan. First prophets, catch them Garvey. Oh, hold them Marcus, hold them. Prophecy fulfilled. Oh, catch them, Yahweh, catch them.